A Maldição do Igarapé das Almas. Antes de começar, se você gosta de histórias sombrias e quer ver mais lendas do Brasil, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a manter essas histórias vivas. Agora, apague as luzes e aumente o volume. Dizem que a floresta amazônica respira, mas há lugares onde ela não apenas respira, ela suspira. Como alguém que guarda um segredo há tanto tempo que passou a doer. No coração do Amazonas, onde o rio se enrola em braços e braços se enrolam, em igarapés que não constam em mapas, existe um afluente, que os ribeirinhos evitam mencionar em voz alta. Chamam-no de Igarapé das Almas. Quem sobrevive a uma noite, nas suas margens raramente fala do que ouviu. Os que falam o fazem em sussurros, como se as palavras pudessem atrair de volta o que ficou preso na água. Os antigos dizem que aquele é um rio que coleciona vozes, e que cada voz que ele guarda é, de algum modo, uma nova pedra em seu leito de lembranças. Tudo começou com uma expedição. 5 pesquisadores da universidade partiram numa lancha pequena para registrar espécies de plantas e insetos em áreas que, até então, eram consideradas intocadas. O líder era o Dr. Caio Mendonça, um biólogo com mais cadernos de campo do que medo no peito. Com ele foram Helena, botânica experiente, Ramos, um guia local que conhecia cada curva do rio, e 2 estagiários nervosos, Diego e Júlia, ansiosos por prova e aventura. Ouviram falar do Igarapé por conta de um velho barqueiro que, após aceitar um copo de cachaça, tentou descrever o lugar e encolheu os ombros como quem tenta explicar a cor de um luto. Onde o rio fala, "O homem deve calar", disse ele, e apertou o crucifixo até os nós das mãos ficarem brancos. Caio escreveu o nome no caderno como se fosse um dado a ser verificado. E sorriu. Não acreditava em lendas. Para ele, tudo ali cabia em hipótese e anotação. Até que descobriram que algumas hipóteses não querem ser verificadas. Seguiram o curso do Negro, desviaram de súbitas ilhas de capim e de praias interditadas por jacarés, remarcaram coordenadas. E 3 dias depois, encontraram uma bifurcação que não aparecia em nenhuma carta. Um braço era claro e domável. O outro era um espelho que não refletia o céu, apenas um escuro que parecia sugar a luz. Uma névoa tênue nascia da superfície e não se dissipava com o calor. Ramos parou a mão no remo. "Não é daqui", disse, e a voz tremeu. Mas Caio apenas bateu o caderno contra o joelho, num gesto que, para ele, substituía fé. "Errado é só para quem acredita em histórias", respondeu e entrou. A chegada mudou o ar em volta deles, sem que houvesse vento. A floresta calou como quem abaixa o volume do mundo para ouvir algo pequeno e urgente. Vocais de pássaros cessaram. Grilos calaram. A única coisa que se manteve foi o som molhado e rítmico das remadas cortando a água espessa. Quando a água se abriu, havia uma lagoa no centro, e no centro da lagoa uma árvore antiga, colossal, de tronco largo e raízes que mergulhavam como dedos na escuridão. Parecia uma samalmeira dos contos, mas havia algo no tronco que os deixou imóveis. Marcas de mãos numerosas, como se dezenas de dedos tivessem tentado sair de dentro da madeira. Diego apressou-se a fotografar, rindo de nervoso, e num reflexo do flash por um segundo, pareceu que rostos miravam para fora do tronco. Júlia engoliu a risada. "Pessoas presas aí", disse. E Caio, mesmo com a voz leve, afirmou: "A natureza guarda tudo. Guarda até o que já morreu." Montaram acampamento à beira, e enquanto a noite fechava, a atmosfera se tornava espessa. O fogo fez uma linha curta de luz. O resto era treva. Quando o mais novo Júlia fechou os olhos, ouviu um nome sussurrado tão perto que acreditou ter sido chamado por alguém ao lado. Despertou Diego, mas ele dormia em silêncio pesado. Só na água, pequenas bolhas começaram a subir, formando círculos perfeitos, como se o lago respirasse de baixo. "Gás do fundo", disse Helena, racionalizando, e rabiscaram hipóteses para não pensar no que não sabiam nomear. Ao amanhecer, porém, o chão do acampamento estava coberto por uma umidade que não vinha do céu. Uma camada pegajosa, como suor ressecado, que cheirava a folhas antigas e a algo que o tempo havia esquecido de transformar. No segundo dia, Ramos deixou o acampamento para checar um caminho que, segundo ele, levaria ao alto de um morro. As pegadas iam até a beira do Igarapé, e então simplesmente paravam. O facão que sempre carregava
foi encontrado encravado num galho alto, a uma altura que ninguém poderia tê-lo arremessado. Começou a inquietação. Durante a noite, enquanto os outros dormiam num silêncio mal dormido, Caio ficou acordado e jurou ter visto o tronco se mover por entre as raízes como se algo dentro da árvore respirasse fundo e empurrasse para fora. Foi então que veio o som. Vozes, muitas vozes, sussurrando nomes. Alguns nomes que pertenciam a pessoas que Caio conhecera. A voz de sua mãe, já falecida, sussurrando palavras de consolo que eram ao mesmo tempo choques elétricos. E entre aquelas vozes, com a claridade da lembrança, soou a de Ramos, pedindo ajuda com uma familiaridade que era dor. A água devolvia imagens. O reflexo no espelho líquido mostrou o rosto de Caio, mas com olhos fundos, vazios, como se a luminosidade tivesse sido sugada. Você achou o que procurava, doutor. Agora falta escutar, disse a voz que emergia da própria imagem. No dia seguinte, Caio mudou. Ficou calado, pálido. Passava horas encostado no tronco, com a mão sobre a casca, como se esperasse que a árvore lhe cedesse algo. Helena, que era de poucas palavras, mas de muitos motivos, sentiu o perigo crescer como uma urdidura invisível. Decidiu partir. As bússolas falharam. O rádio trouxe estática e, em todos os caminhos que tomavam, voltavam sempre ao mesmo ponto. Como se o igarapé os puxasse para dentro de um círculo fechado, uma volta de galhos e memórias que não admitia fuga. Na terceira noite, Diego foi encontrado de pé à beira da água dizendo que havia ouvido sua avó chamando. O olhar dele estava translúcido, como se parte de sua alma tivesse ficado para trás, colada ao brilho quieto do espelho. Sorria com uma calma que não lhe era natural. Contou que eles tinham falado com ele, que lhe mostraram coisas belas e antigas, e então, de maneira serena e sem alarde, entrou. A água fechou sobre ele com uma delicadeza que gerou horror. Nem borbulha, nem espuma, nem grito. Apenas um desaparecimento suave como a sombra de uma nuvem. Na manhã seguinte, Caio estava ausente. Helena e Júlia, assombrosas e alarmadas, remaram em círculos, encontrando sempre a mesma clareira, sempre a mesma árvore, como se aquele fosse uma enorme boca que mastigava tudo o que tentava sair. Helena tentou puxar Júlia para fora, mas as raízes começaram a se mover, enrolando-se em torno dos tornozelos como cordas vivas. A água borbulhou com um som que lembrava vozes agachadas, e algo profundo veio do tronco. Uma voz antiga, num timbre grave, numa língua que Helena nunca estudara, mas que, por algum mecanismo estranho do coração, ela entendeu. E a compreensão foi uma lâmina. A árvore não era apenas uma árvore, era um portal, um elo entre a margem e o submundo, entre o que respirava e o que estava contido, um lugar onde o rio acumulava nomes. As vozes que chamavam eram os que haviam sido ganhos ao longo de décadas. Homens que nunca voltaram do serviço no rio. Mulheres que se aventuraram à procura de cura. Crianças que desapareceram nas noites sem lua. Cada uma dessas vozes, agora fundida ao igarapé, chamava por quem ainda podia ouvir. Desesperada, Helena cortou raízes com a faca até que as mãos tremessem e o sangue marcasse a lâmina. Arrancou-se com Júlia e puxaram para a margem, mas a clareira não deixava espaço para a fuga. Em algum ponto, a floresta parecia costurar o caminho de volta, como mãos que reparam um rasgo. Helena correu até desfalece no chão, onde encontrou equipes de busca algumas horas depois. Estava sozinha, a única sobrevivente, com o corpo todo tremente e os olhos tão fundos quanto os do rio. Relatou o que viu. As autoridades anotaram. Reproduziram gravações, buscaram sinais. Procuraram por dias. Não encontraram Caio, nem Ramos, nem Diego, nem Júlia. Só a árvore e o igarapé. E uma sensação antiga de que algo fora acordado. Meses depois, Helena foi encontrada morta em sua casa. Tivera um fim que os médicos chamaram de acidental, mas a família disse que ela não sabia mais dormir. Afogou-se dentro de sua banheira, com um rosto que tinha pressa e era ao mesmo tempo pacífico. Em seu quarto, mãos molhadas haviam marcado o espelho, e no chão frio o gravador da expedição fora deixado, ainda com uma fita que ninguém ousou tocar. Quando os investigadores finalmente forçaram a reprodução, ouviram no início o som do vento, depois o som da água, e depois uma voz masculina calada e clara, que disse apenas: "Onde o rio fala,
O homem deve calar. A análise de timbre confirmou. A voz pertencia a Caio, mas Caio nunca havia sido encontrado. Os ribeirinhos que ouviram a fita em segredo disseram depois que o que percebem naquele trecho do rio é uma voracidade silenciosa. O igarapé não apressa. Ele atrai. Parece prometer a visão de quem se perdeu. Rostos amados, tempos antigos, memórias que se enroscam como cipós. Quem escuta demais, quem se aproxima demais é chamado. E quando o chamado é respondido, a borda entre o corpo que volta e aquilo que resta do corpo se torna porosa. Alguns voltam com olhos que não pertencem mais ao mesmo mundo. Outros não voltam. E os que voltam trazem como um carimbo invisível aquilo que o rio esqueceu de devolver. Fragmentos de fala, lampejos de uma noite que nunca mais os abandona. Hoje, de vez em quando, pescadores que navegam no negro afirmam ouvir nomes soprar entre as margens, sem que haja vento. Dizem que uma névoa sobe do nada e que, por um instante, a água para de refletir e passa a cantar. Os que nasceram e morreram ali sempre cruzam a linha de olhar, quando o assunto vem à tona, sabendo que há lugares onde a curiosidade se transforma em preço. O igarapé das almas permanece sem coordenadas, não por capricho das cartas, mas por vontade própria. E a árvore, a mesma que brilha como possível lembrança de madeira, continua a ter impressões de mãos no tronco, como se alguém, de tempos em tempos, tentasse ainda alcançar a margem. E se você, leitor, algum dia estiver numa embarcação sob a lua e notar que o rio ficou mais quieto, que a superfície se parece com vidro escuro e ouvir algo que o chama pelo nome, lembre-se apenas disto. Há rios que não querem ser escutados. Há águas que guardam o que foi dado em troca de silêncio. Que há lugares onde a morte não é abrupta, mas se redecorou como saudade. Onde o rio fala, o homem deve calar.